irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Convido você para participar com alegria. Isaías, capítulo 2, versos 3, diz assim: Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Este é o momento de prestarmos um culto com reverência, com obediência, porque é isso que Deus espera de nós. Então vamos louvar, cantar, orar, agradecer a Deus, ouvir sua palavra. Que seja dado a Deus toda a honra e toda a glória. Um bom culto a todos e uma ótima semana. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem quer de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salve são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salve são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor para com cada um de nós. Pedimos a tua ajuda para com cada pessoa que sofre, para com cada pessoa que está doente, para com cada pessoa que perdeu seu familiar querido. Que o Senhor possa consolar cada coração e que o Senhor possa trazer saúde para a nossa terra.
para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Não só saúde física, mas saúde espiritual, saúde de amor, saúde de respeito, saúde de tolerância. Nós oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e outros irmãos que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, somente um versículo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. A passagem diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O nosso tema é as dádivas divinas mais excelentes. As dádivas divinas mais excelentes. A verdade central é a seguinte: as dádivas mais excelentes são as dádivas espirituais. Neste versículo encontramos 3 palavras que têm a mesma origem. Bendito, bendito Deus, que nos abençoou, e depois todas as bênçãos. A palavra bendito, a palavra abençoou e a palavra todas as bênçãos são palavras ligadas à palavra eulogia, que é abençoar ou elogiar. O assunto do texto, portanto, são dádivas divinas espirituais. A dádiva é uma bênção concedida voluntariamente por ato de bondade humana ou divina. As palavras bênção e dádiva significam a mesma coisa.
Seres humanos concedem dádivas materiais. Deus concede dádivas materiais e também dádivas espirituais, que são as mais excelentes. Repetindo, seres humanos concedem dádivas materiais. Deus concede também dádivas materiais, mas também Ele concede as dádivas espirituais. E as dádivas espirituais são as mais excelentes. Vamos dar um exemplo. A saúde é uma dádiva de Deus. É uma dádiva material. Mas o Espírito Santo não é uma dádiva material. O Espírito Santo é uma dádiva espiritual. Então, a saúde é uma dádiva de Deus, pela qual devemos agradecer a Ele. Mas o Espírito Santo é também uma dádiva de Deus, pela qual devemos agradecer a Ele. A saúde é uma dádiva de Deus, mas a dádiva do Espírito é mais excelente do que a dádiva da saúde. Um hino que nós cantamos diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ter bens materiais é uma dádiva, é uma bênção. Mas ser amigo de Deus é uma bênção mais excelente. Eu estou querendo enfatizar o fato de que dádivas divinas espirituais são as mais excelentes. As dádivas excelentes são aquelas que ultrapassam tudo o que existe de mais importante. O apóstolo Paulo fala dessas dádivas na sua carta aos Efésios e em outras cartas também. Eu anotei 4 dessas dádivas para focalizar. Eleição. Eleição é uma dádiva de Deus, por meio da qual Ele nos escolhe para o seu reino. Adoção é outra dádiva, a dádiva segundo a qual Deus nos adota como seus filhos. Perdão é outra dádiva, é a dádiva pela qual Deus nos liberta do nosso pecado. E a redenção é a dádiva segundo a qual Deus nos resgata para Ele. Deus nos adquire para Ele. Essas dádivas, eleição, adoção, perdão, redenção, são mais excelentes do que as dádivas materiais que Deus também nos dá e que pessoas também podem nos dar. Estamos falando sobre as dádivas mais excelentes. E essas dádivas são as dádivas espirituais que Deus nos dá. E quero chamar a atenção daqueles que me ouvem para o fato de que as dádivas espirituais são superiores, são mais excelentes. O apóstolo Paulo diz que nós devemos prestar atenção nas coisas invisíveis, que são as dádivas espirituais. Porque as coisas invisíveis são eternas e as coisas visíveis são temporárias. Então, as dádivas espirituais são mais excelentes do que as dádivas materiais. O nosso raciocínio vai se basear na pergunta: quais são as dádivas divinas que são mais excelentes? Que dádivas são essas que são divinas e são, portanto, mais excelentes? São 3 dádivas que queremos mencionar. Primeiro, as dádivas divinas mais excelentes são aquelas concedidas por um Deus excelente. O apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nesse caso, o apóstolo Paulo atribui a Deus uma condição de excelência. Deus, o doador, é bendito, portanto excelente. E as suas dádivas também são benditas, são dádivas excelentes. 2 comentários a respeito deste assunto. Primeiro, o Deus excelente é o único Deus bendito. O apóstolo Paulo diz que Deus que nos dá as dádivas espirituais é o Deus bendito. Somente o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Eulogetos. Eulogetos é a palavra para bendito. Bendito. Significa aquele que é bem falado. Significa aquele de quem não se pode falar nenhum mal. E aquele de quem se deve falar todo bem. Deus bendito é esse. De Deus não se pode falar mal, porque Ele é o Deus bendito, o bem falado Deus. Então não devemos falar mal de Deus, mas devemos falar todo o bem a respeito dele. Esse é o Deus bendito. E é desse Deus bendito que vem as dádivas mais excelentes, as dádivas espirituais. O outro comentário diz que o Deus excelente age de acordo com sua bondade e soberania. Dádivas são voluntárias. Deus concede as dádivas se Ele quiser. Por exemplo, algumas vezes alguém manda um bolo para nós. Isso é uma dádiva. Mas quando uma irmã da igreja manda um bolo para a minha família, ela está fazendo isso livremente, voluntariamente. Ela não é obrigada a fazer isso. De acordo com a nossa compreensão, Deus também não é obrigado a nos dar bênçãos. Ele dá se Ele quiser. Nós vivemos numa época em que a ideia de Deus está muito deturpada. E hoje em dia existe um desrespeito. As pessoas se esquecem que o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, é o Deus bendito. E é dele que vêm as bênçãos. Estava vendo na televisão a parte de uma cerimônia religiosa. Havia um líder, que devia ser um pastor, orando por alguém. Estava pedindo insistentemente coisas para aquela pessoa. Saúde, filhos obedientes, um bom emprego, boas amizades, pedindo. E depois ele falou, Senhor, e tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Quer dizer que esse Deus que é obrigado a fazer o que alguém quer, não é o Deus bendito do Evangelho. Porque o Deus bendito é o Deus excelente, sobre o qual ninguém tem poder de dominar. Pois bem, então, aprendemos que as dádivas divinas excelentes são concedidas porque Deus é excelente. Deus que concede as dádivas excelentes, Ele é excelente. Por essa razão, então, nós precisamos valorizar essas dádivas. Um segundo argumento declara que as dádivas divinas mais excelentes são aquelas concedidas de forma plena. Quer dizer, elas são dadas de forma completa. Paulo diz assim, Ele nos abençoou, note bem, com toda sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos de Deus são imensas, são grandiosas. As bênçãos de Deus são abundantes. Ele não dá migalha de bênçãos. Ele nos abençoou com toda a bênção. Paulo diz que a bênção que nós temos no Evangelho é a bênção plena que Deus mandou para nós. Deus nos abençoou
com toda sorte de bênçãos espirituais. Todo tipo de bênçãos necessárias. Toda dádiva necessária nos é concedida por Deus. 2 comentários além. As dádivas divinas, abundantes, elas nos são concedidas porque Deus responde à nossa fé. Ele é o Deus maravilhoso, o Deus que concede pela fé todas as dádivas das quais nós precisamos. Coloquei uma figura que você está vendo aí, que mostra a cachoeira do Iguaçu, na Foz do Iguaçu. A ideia que a gente tem quando vê essa figura é de abundância. São muitas cachoeiras. É abundante a água que desce dessas cachoeiras. Assim é que Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Ele não derrama uma bênção minguada. Ele derrama uma bênção abundante, como uma grande cachoeira de bênçãos que Deus manda sobre nós. O texto diz: Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O outro comentário diz que as dádivas divinas são dispensadas a todos os crentes. Todas as dádivas necessárias são dispensadas a todos os crentes. Não há dádivas que são disponíveis para um e não disponíveis para outro. Eu estou falando das dádivas divinas celestiais. Não estou falando de dádivas materiais. Por quê? A saúde é uma dádiva material. E Deus pode dar para uns e não dá para outros. Mas quando se trata de dádivas espirituais, Ele dá todas as bênçãos para todas as pessoas. Em épocas passadas, e ainda hoje, isso ainda acontece, havia um pensamento de que quando uma pessoa se convertia, recebia uma parte das bênçãos. E só mais tarde, depois de muita oração, depois de muita busca, depois de muito pedido, vinha outras bênçãos. Então havia a teologia da segunda bênção. A primeira bênção era a salvação. A pessoa creu, agora é salva. Agora, a bênção do Espírito, a pessoa não recebia logo, ela recebia futuramente. Era a ideia da segunda bênção. E muitos nunca recebiam essa segunda bênção. Isso não é evangélico, isso não é bíblico. Deus concede aos que creem em Cristo toda sorte de bênção, todas as bênçãos espirituais. O Espírito Santo, a redenção, a eleição, a adoção, o perdão e tantas outras bênçãos. O que nós aprendemos é que as dádivas divinas mais excelentes, das quais nós precisamos, são concedidas de forma plena. Não há uma metade de vida em Deus. A vida em Deus com Cristo é uma vida plena. As bênçãos são plenas. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não há uma bênção espiritual que Deus manteve escondida para um dia ou outro dar para alguém, uma outra pessoa no futuro. Nós já somos plenos dessas bênçãos. E é uma coisa de analisar também que o verbo está no passado. Quer dizer que no dia da nossa conversão, nós já fomos supridos de todas as bênçãos espirituais. Não é que Deus vai nos abençoar. Não é que Deus nos abençoará. Ele nos abençoou. Se você é um crente em Cristo, você tem Jesus, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Quanto às bênçãos materiais, pode ser que haja muitas bênçãos que você ainda precisa. Mas as bênçãos espirituais você já tem. Não somente todas as bênçãos, mas também bênçãos que já foram dadas. Não há possibilidade de Deus dar só metade das bênçãos para o crente. A minha terceira assertiva a respeito do nosso tema é que as dádivas divinas mais excelentes
só podem ser concedidas por meio de Cristo. Paulo diz, nas regiões celestes em Cristo. Nas regiões celestes em Cristo. As bênçãos são oferecidas, são dispensadas na relação com Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículo 6, diz, e com ele, quer dizer, com Cristo, nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que há um compartilhamento, que Jesus foi colocado nas regiões celestes por meio da sua obra, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E que nós, os crentes, estamos sentados com ele nas mesmas regiões celestiais. Podemos fazer uma pergunta. Se Deus nos supre de todas as bênçãos espirituais, a pergunta é, onde nós deveremos estar para desfrutar essas dádivas? Vamos imaginar uma pessoa que precise de conseguir um recurso em um banco. E essa pessoa vai a uma agência daquele banco. E o gerente diz, a sua conta não está aqui nesse banco. E ele vai para outra agência, também não está lá. Vai para outra agência, também não está lá. A pergunta é, em qual agência ele vai receber o recurso? Podemos imaginar que nós poderíamos estar em uma ou em outra condição. Em que condição nós precisamos estar para sermos aquinhoados com as bênçãos celestiais? O apóstolo chama esse espaço de lugares celestiais. Ele quer dizer o seguinte, Cristo subiu e está nas regiões celestiais. Os crentes estão com Cristo nas regiões celestiais. Deixe-me ajudar o nosso raciocínio discutindo duas questões. Primeiro, regiões celestes, onde Cristo está e onde os crentes estão. Porque Deus nos abençoou nas regiões celestes. Cristo está nas regiões celestes e nós estamos nas regiões celestes. Então, regiões celestes não são esferas pelas quais as almas devem evoluir para alcançar a perfeição. Essa era uma crença mística, uma crença mágica. Dizia o seguinte, que o espaço estava dividido em várias regiões e que as almas das pessoas tinham que viajar por essas regiões. E em cada uma dessas regiões, essas almas evoluíam, elas cresciam. Finalmente, na última reunião, elas chegariam ao estado de perfeição. O apóstolo Paulo não acredita nisso. Ele acredita que as regiões celestes são condições espirituais, onde os crentes convivem espiritualmente com Cristo sob o seu domínio. Então, o crente vive com Cristo numa condição em que é chamada de regiões celestes. Os crentes estão ali com Jesus. Onde estivermos com Jesus, ali é a região celeste. E ali serão dispensadas para nós as bênçãos mais excelentes. Então, nós estamos na região celeste, que é que são as regiões onde Jesus domina, onde Cristo domina. E o crente está ali com ele. E nessa condição, ele recebe as bênçãos da adoção, da eleição, do perdão, da redenção. Outras bênçãos, a bênção do Espírito Santo. É na nossa relação com Cristo que estão as regiões celestiais. Pois bem, mesmo ainda vivendo aqui no mundo material,
os crentes estão estabelecidos nos lugares celestiais. Então nós temos dois lugares. O lugar material, onde nós vivemos, e o lugar espiritual da nossa fé em relação com Cristo. Então, mesmo que a gente viva aqui na terra, ainda assim nós estamos nos lugares celestiais. Estamos em duas pátrias. A pátria da terra e a pátria do céu. A pátria material e a pátria espiritual, onde nós vivemos com Cristo pela fé. Nós vivemos em comunhão com Cristo, desfrutando das dádivas espirituais. Não podemos contar para isso com anjos, objetos mágicos ou místicos. Muitas pessoas querem receber bênçãos espirituais como faziam as religiões primitivas. Por exemplo, queriam alcançar as bênçãos espirituais por meio de uma montanha. Daí então montanhas sagradas, onde as pessoas achavam que podiam encontrar Deus. Também rios sagrados, árvores sagradas, plantas sagradas, sal, rosas. E assim as pessoas imaginavam que elas poderiam alcançar as bênçãos celestiais por essas maneiras. O que Paulo diz é que nós somos abençoados com as bênçãos espirituais porque estamos ligados a Cristo. E Cristo está sentado nos lugares celestiais. E Paulo fala que Deus nos colocou juntos com Cristo nas regiões celestiais. Nessas regiões celestiais, é ali que Deus distribui as dádivas excelentes para as nossas vidas. Pois bem, esse tópico enfatizou o fato de que as bênçãos celestiais que devemos valorizar são nos concedidas com Cristo, porque Paulo diz, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo é que somos abençoados, não com objetos, ou com canções, ou com magias, mas estando nos lugares celestiais, aonde fomos colocados com Cristo, porque o aceitamos como nosso Senhor. Vamos concluir então com as seguintes palavras. De todas as dádivas que podemos receber, as dádivas divinas espirituais são as mais excelentes. Dádivas materiais recebidas de pessoas, dádivas materiais recebidas de Deus e as dádivas espirituais recebidas de Deus por meio dos recursos do Evangelho. Essas dádivas nos são concedidas pelo Deus bendito. É o Deus bendito que nos perdoa, que nos ama, que nos adota por meio de Cristo. O Deus excelente. As dádivas são excelentes porque o Deus que as concede é um Deus excelente. Essas dádivas são também concedidas de forma plena e abundante. Quando se fala de riqueza, e Jesus falou que devemos ajuntar tesouros no céu, ele está falando dessas riquezas espirituais, que são concedidas por meio de Jesus Cristo. Essas dádivas são concedidas plena e abundantemente a todos os crentes. Não é apenas para alguns crentes, mas é para todos aqueles que têm Jesus no coração. Deus concederá a todos as suas bênçãos. As bênçãos espirituais só podem ser concedidas por meio de Cristo. Não há nenhum outro jeito. O apóstolo Paulo falou, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. As bênçãos espirituais só podem chegar até nós pela mediação de Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Palavras do apóstolo Paulo. Pois bem, nós só podemos, como disse, receber essas bênçãos
estando firmados em Jesus Cristo, plenamente firmados nele. Todas as dádivas espirituais estão disponíveis para todos os crentes. Devemos, portanto, experimentar essas dádivas em nossas vidas no dia a dia, para isso, o próprio Deus nos ajudará. Deus nos ajudará a ficarmos firmados em Cristo. Que a Ele seja dada a honra e a glória pelos seus feitos maravilhosos, por suas bênçãos celestiais. Que Deus esteja conosco. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do outro lado,